Bom, essa semana foi uma semana bastante desafiadora aqui na Câmara, bastante agitada, por conta desse tema da Amazônia, não é? Que é um tema que vem mobilizando o país inteiro e o mundo inteiro em defesa desse patrimônio que é brasileiro, que evidentemente diz respeito à nossa soberania, mas que, é claro, tem impactos mundiais. Por isso o Brasil não deve usar esse discurso da soberania para permitir a destruição dessa riqueza. Mas, ao contrário, mostrar que é responsável no uso da soberania brasileira para proteger esse grande patrimônio que é a Amazônia, para fazer um uso inteligente e sustentável da Amazônia. Vocês se lembram, desde o domingo passado, a gente está em manifestações a respeito disso. Domingo passado, um ato lindo em Ipanema, com artistas, cidadãos, cidadãs, organizações da sociedade civil, organizações não governamentais, em defesa da Amazônia e contra o desmatamento. E o que é que a gente viu o governo fazer até agora? Bom, em vez do governo continuar com essa disputa insana ideológica, com essas guerras ideológicas que são tão do gosto do presidente da República, esse tempo poderia e deveria ter sido investido em pensar soluções para proteger a Amazônia e para desenvolver a economia local de forma sustentável. O presidente da República continua insistindo numa visão velha e ultrapassada de que ou se tem desenvolvimento econômico ou se preserva o meio ambiente. Essa visão é tão ultrapassada, o mundo inteiro já abandonou isso, e Bolsonaro continua insistindo que é preciso desenvolver economicamente, e com isso ele insinua que é preciso desmatar. Isso está errado. O desmatamento gera desemprego, como a gente vai mostrar para vocês mais para frente, aqui não hoje, mas no estudo que nós vamos apresentar para vocês em breve. Então, o que é que o governo deveria ter feito, né? Qual seria a postura correta de um presidente da República? Usado o seu tempo, os seus discursos, os seus ministros para garantir uma proteção mais eficaz e uma redução do desmatamento. Ao contrário disso, o que é que o governo fez? Incentivou com discursos e com insinuações e com atos, com gestos, com decisões, o desmatamento. E o desmatamento é sim, muitas vezes, o capítulo anterior das queimadas. As queimadas muitas vezes vêm na sequência do desmatamento. E infelizmente isso tudo é muito destrutivo para esse bioma tão importante como a Amazônia. Além disso, o governo enfraqueceu os órgãos de fiscalização. O ICMBio, o IBAMA, né, Instituto Chico Mendes, o IBAMA, e também outros órgãos que colaboram na fiscalização, como o INPE, cujo diretor, Ricardo Galvão, foi demitido de forma tão covarde pelo presidente. Então, todas as ações do governo, não apenas do presidente, mas especialmente do antiministro do Meio Ambiente, que é Ricardo Salles, foram na direção de abaixar, de reduzir a proteção ambiental. E o resultado está aí. Aumento do desmatamento, aumento das queimadas e o governo estimulando essa irresponsabilidade com o meio ambiente e desestimulando os fiscais. Outro exemplo foi o que aconteceu no Dia do Fogo, lá em que se articulou essa queimada para apoiar a política de desmatamento de Bolsonaro. O IBAMA foi avisado 3 dias antes e nada fez. Por que o IBAMA se omitiu? Certamente porque o sinal que vem de cima do ministro é um sinal de cercear, de limitar, de impedir os órgãos de cumprirem as suas obrigações. E o impacto disso já está se fazendo sentir. Os negócios brasileiros já começam a perder oportunidades de exportação. Essa semana, 18 marcas grandes suspenderam a compra de couro brasileiro, marcas como Vans, como Kipling e como tantas outras, Timberland, né? Quer dizer, que compram couro brasileiro para produzir sapatos, bolsas, né? E assim por diante, carteiras, estão deixando de comprar couro brasileiro porque temem que a compra desse couro estimule mais desmatamento na Amazônia e mais queimadas, já que muitas vezes o desmatamento se dá para permitir a criação extensiva de gado, a pecuária extensiva. Então vejam como todo mundo perde com isso, não há ninguém que ganhe, é uma ilusão se achar que se ganha com o desmatamento. O governo tem que parar de brincadeiras e de discursos vazios e agir seriamente para controlar o fogo, o desmatamento e reduzi-los. O Brasil tem condições de fazer isso, o Brasil já fez isso e é preciso que volte a fazer o quanto antes. Diante disso, quais foram as ações e propostas que nós adotamos? Primeiro,
começamos a coletar assinaturas para uma CPI da devastação da Amazônia aqui na Câmara. Estamos avançando, em breve vamos alcançar o número mínimo de assinaturas para essa CPI. Outra ação nossa foi propor uma comissão geral, quer dizer, uma grande audiência pública no plenário da Câmara, com a presença do presidente da Casa, do ministro do Meio Ambiente, do Ricardo Galvão, que foi o diretor do INPE, que foi demitido covardemente, para falar sobre ações para a Amazônia, para cobrar o governo, pressionar o governo e impedir que esta Casa, o Congresso Nacional, continue aprovando leis que contribuem para o desmatamento ou rejeitando leis que aperfeiçoam a proteção ao meio ambiente. Então, assinaturas para a CPI, comissão geral, criamos um fórum em defesa da Amazônia, com parlamentares de vários partidos, sociedade civil, população em geral, OAB, convidamos pastorais da CNBB, como a Pastoral da Terra, o Conselho Indigenista Missionário, enfim, várias representações da sociedade civil, associações indígenas, de agricultores, de pequenos agricultores, agricultura familiar, sem terra, enfim, várias entidades para discutir como proteger a Amazônia e como criar uma alternativa de desenvolvimento econômico inteligente. Algumas propostas que saíram desse fórum e dessa iniciativa nossa e da Frente Parlamentar Ambientalista foram aprovação de projetos que proíbam, e que punam de forma mais severa qualquer tipo de desmatamento ilegal, aumentando as penas para o crime de desmatamento ilegal e também as penas para as autoridades que contribuam com a sua ação ou omissão para reduzir a proteção ao meio ambiente. E é isso que a gente tem visto o ministro do Meio Ambiente fazer. Então essa é uma proposta nossa. Outra, fortalecimento do IBAMA, ICMBio, INPE e Serviço Florestal Brasileiro. Fortalecer os órgãos de fiscalização e controle para evitar que a destruição da Amazônia continue. Terceiro, não votar mais projetos que enfraqueçam o Código Florestal e o licenciamento ambiental aqui na Câmara, ou outros projetos que prejudiquem o meio ambiente, como o Pele do Veneno, que quer liberar ainda mais agrotóxicos, depois dessa farra de liberação de agrotóxicos que a gente tem visto desde o início desse governo. Quarta proposta, retornar com o Fundo da Amazônia e Fundo do Clima. São iniciativas fundamentais para garantir recursos que são dados ao Brasil para que o Brasil proteja o meio ambiente. Atenção, esses recursos, não há ingerência de outros países sobre onde eles devem ser aplicados. Isso é uma decisão do Brasil, sempre foi. O discurso contra esses fundos tem o objetivo de desproteger o meio ambiente. Infelizmente é isso que a gente tem visto o presidente da República fazer. E outra coisa que a gente fez, muito importante, foi participar da reunião com os ex-ministros do meio ambiente, ex-ministro Rubens Recupero, um diplomata de carreira, um homem da maior seriedade, que foi ministro do Meio Ambiente, a ex-ministra Marina Silva, o ex-ministro Carlos Mink, o ex-ministro Zequinha Sarney, vários ex-ministros do Meio Ambiente, todos juntos vieram aqui e lutaram conosco para impedir que a Câmara continue aprovando propostas que destruam o meio ambiente e garantir que a Câmara tenha uma pauta positiva, portanto que ela aprove projetos que protegem o meio ambiente.